Paz do Senhor, meus irmãos, aqui seu amigo Eliel Uller. O texto de hoje é João capítulo 6, onde fala da primeira multiplicação dos pães. Há uma distinção entre elas muito clara, que uma tinha 5 pães e a outra haviam 7. Em uma multiplicação sobraram 12 cestos, em outra multiplicação sobraram 7. Então, há uma distinção bem clara sobre as duas multiplicações. Eu quero falar da primeira, que é João 6. E eu elenquei aqui 5 curiosidades a respeito dessa primeira multiplicação, em especial o menino. Esse menino era alguém entre 12 e 21 anos. A palavra menino identificava alguém mais ou menos nessa faixa etária, né? Um adolescente, como a gente chama hoje. O texto está em João 6. Então, a primeira curiosidade que eu identifiquei aqui, eu elenquei, é que ele saiu sem pressa. Ele foi seguir Jesus e pelas características, né, que a gente vê da narrativa, ele saiu sem pressa. E a segunda curiosidade é que ele era prevenido. E a terceira é que talvez ele não gostasse de pedir nada emprestado a alguém, por isso ele levou os pães e os peixes. E a quarta curiosidade, ele não escondeu o lanche de ninguém. Imagina estar no meio de uma multidão faminta e só ele tem um lanche, quem sabe mais alguém tinha, mas escondeu, né? Mas ele ficou de boa e deixou ser descoberto. É interessantíssimo esse detalhe. E ele não escondeu o lanche. E a quinta curiosidade é que nessa circunstância a multidão e os discípulos iriam depender de alguém que não foi contado, porque a contagem foram homens e mulheres, né? E fora mulheres e crianças. Então, provavelmente, como ele não era ainda na cultura reconhecidamente como homem, ele nem contado foi. Ele é o tal do café com leite, sabe? Quando a gente faz aquela brincadeira, fazíamos quando criança, e quando tinha alguém muito fraquinho, a gente dizia, ele pode jogar de qualquer lado. Não vai fazer a menor diferença. É o que eles pensaram, né? E aqui, quando surge o problema da falta do alimento, Jesus disse para seus discípulos, né? Dai de comer a multidão. E eles disseram, olha, 200 denários não daria para que cada um recebesse um pedaço de pão. 200 denários era 200 dias de trabalho de uma pessoa na época, então era muito dinheiro. E não temos dinheiro também, e não temos onde comprar, mesmo que fôssemos comprar agora, levaria muito tempo. Então a gente vê que não tinha saída, mas Jesus sabia o que ia fazer, isso que eu acho interessante. Ele colocou eles na encruzilhada, mas ele sabia que ia fazer. Eles achavam que precisava de muito, mas Jesus não precisava de muito dinheiro. Jesus precisava de alguém bondoso, né, que tivesse a generosidade de doar o seu lanche. Até que André então encontra o menino, disse, bem, não temos pão para todo mundo, não temos dinheiro para comprar, mas tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, e já vou avisando, o que é isso para tanta gente? Ou seja, isso é insuficiente. Aí eu acho interessante porque Jesus pegou aquele lanche e deu graças, né? Os discípulos devem ter coçado a cabeça e pensaram assim, como dar graças a um lanche que não é suficiente? Mas Jesus estava dando graças por aquilo que não era suficiente. Não era suficiente. 5 pães, 2 peixes, daria para quê? Para 2, 3 pessoas? E Jesus estava dando graças diante da multidão, sabendo que aquilo iria sobrar. Eu acho muito interessante quando a gente aprende a agradecer a Deus no pouco, porque ainda temos o pouco hoje, né? Amanhã poderíamos agradecer pelo muito, mas quando a gente é grato a Deus pelo pouco, Deus nos coloca no muito. E esse menino, ele entrega o lanche, e esse lanche então começa a ser repartido por aqueles que não acreditavam. Aqueles discípulos que disseram, tem aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para a multidão? Isso não dá para nada. E depois da oração, Jesus disse, agora reparta esse alimento. E ainda depois de todos se fartarem, sobraram 12 cestos de pedaços. Jesus disse, ajuntem tudo para que não estraguem nada. Um exemplo muito clássico. Há uma provisão de Deus no meio da impossibilidade. Há uma porta que Deus sabe que ela existe, mas eu ainda não vejo. Deus está trabalhando para mim e para você, porque nós esperamos nele, mesmo que ainda o milagre não tenha aparecido. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer. A gente deve entregar os 5 pães e os 2 peixes. A gente deve entregar o que nós temos, sem ter receio ou vergonha. Entregue nas mãos daquele que pode fazer muito com o pouco que temos. Valeu? Essa é a palavra de hoje. Um abraço. Fiquem todos com Deus.